Bangkok, a vibrante capital da Tailândia, é uma cidade de contrastes, onde os templos dourados e os mercados de rua convivem lado a lado com arranha-céus modernos e shoppings luxuosos. Se você está planejando uma viagem para a Tailândia, este roteiro de 3 ou 4 dias vai te mostrar os passeios e lugares imperdíveis da capital, para você viver de verdade a essência única de Bangkok, entre tradição, sabores exóticos e muito mais. Vamos dividir este vídeo em um roteiro de 3 ou 4 dias, onde o primeiro dia será dedicado à visita aos principais templos de Bangkok, o segundo dia aos mercados tradicionais, além de sugestão de outras atividades que podem ser realizadas em mais 1 ou 2 dias pela cidade. Então sejam bem-vindos a Bangkok, na Tailândia. E agora a gente chegou em um dos lugares mais lindos e mais icônicos aqui da capital tailandesa. E é claro que a gente chegou no Grand Palace. E esse lugar é um dos mais visitados de todo o país. E além de ser um lugar lindo, foi a antiga residência da família real por muitos anos. E atualmente o rei não mora mais aqui. Ele tem uma nova residência que fica a poucos quilômetros dessa daqui. E o lugar hoje em dia funciona mais como um ponto turístico, mas é um lugar realmente impressionante. A gente consegue ver muito da cultura e história presente aqui no país. Ao caminhar pelos muros do Grand Palace, é impossível não se impressionar com as pinturas que revestem todo o interior das muralhas. As pinturas são feitas à mão e contam uma das histórias mais importantes da cultura tailandesa, o Hamakien, uma antiga lenda que mistura mitologia, espiritualidade e ensinamentos morais. Ela narra a jornada do príncipe Rama, um herói divino considerado encarnação de um deus. Cada cena revela um capítulo diferente: batalhas épicas, deuses e criaturas mitológicas, templos flutuando entre montanhas e nuvens e momentos de amor e devoção. As pinturas originais datam do século XVIII, durante o reinado do rei Rama I, fundador de Bangkok. E todo esse painel aqui foi pintado por mais de 1.000 pessoas. É tudo muito bonito, cheio de detalhes também. E a gente tem várias representações históricas e religiosas aqui nesse quadro, que é tudo muito bonito mesmo. Em todas as pilastras a gente encontra essas escritas e significam um pouco mais da história para as pessoas que têm interesse em conhecer. Só que tem um porém, como esse templo é muito antigo, ela foi escrita no idioma tailandês, mas as pessoas de hoje em dia já não usam mais os mesmos dialetos. Então pode ser que as pessoas dos dias atuais, os jovens, não consigam entender algumas das coisas que estão escritas aqui, mas eles mantiveram por conta da cultura e história presente aqui no templo. E logo assim que a gente chega, uma das primeiras estruturas, que é uma das mais bonitas que a gente já viu aqui até agora, é essa que está aqui atrás de mim, que ela é num tom mais azulado, bem bonito, que ela é chamada de Panteão Real. E o nosso guia estava explicando um pouco da história desse lugar, que ele funciona como se fosse um cemitério para os reis. Então, como aqui pela cultura deles, eles não enterram os mortos, eles incineram. Então aqui está guardada as cinzas dos reis aqui da Tailândia. E bem em frente ao Panteão Real, que é essa estrutura que está logo aqui na nossa frente, existem 2 pagodas douradas bem bonitas. E o nosso guia estava explicando pra gente que dentro de cada uma dessas pagodas foram guardadas as cinzas do pai e da mãe do primeiro rei aqui da Tailândia.
E o nosso guia estava falando pra gente que toda a Tailândia, a história tem uma grande influência do Camboja, seja cultural e também espiritual e religiosa. Como que a gente consegue ver as pagodas? Elas têm um formato que lembra um pouco milhos, como se fosse uma espiga de milho, no topo. Então isso vem muito de referência do Camboja, que eles adaptaram aqui para Tailândia. Então se a gente visitar os templos do Camboja, a gente consegue ver várias semelhanças. Inclusive aqui atrás da gente a gente tem uma cópia, uma maquete, digamos assim, do Angkor Wat, que é uma das principais dos principais lugares turísticos e religiosos também que a gente encontra no Camboja. E olha que interessante, tem uma pagoda bem grande, bem bonita aqui atrás de mim. Pagodas são essas estruturas mais ou menos arredondadas e com a ponta mais fininha. E o nosso guia estava falando pra gente que essa aqui em especial foi construída mais ou menos em 1890, na época do rei V. Foi construído em homenagem ao seu pai, que é o rei IV. E aqui, de acordo com a lenda, né, eles não podem confirmar, mas está uma relíquia de Buda. A relíquia seria uma parte do corpo de Buda, estaria aqui, e foi um presente que o pai Sri Lanka deu para a Tailândia, mas infelizmente eles não conseguem confirmar se foi realmente de Buda ou foi um dos discípulos de Buda. E a outra construção que a gente acabou de ir, que era o Panteão, ele foi construído um pouquinho antes, mais ou menos de 1845. Então, todas essas construções aqui são mais ou menos dessa mesma data, então são bem antigas, mas com algumas diferenças de acordo com os anos e com os reis que foram surgindo aqui. E olha só que legal, aqui a gente tem flor de lótus, que faz parte do simbolismo da cultura budista. E a gente pega aqui, é como se fosse uma água benta mesmo, e coloca assim na cabeça para trazer boa sorte. E a flor de lótus não é à toa. A flor de lótus está presente em vários simbolismos do budismo. E aqui ela está presente porque significa a vida do Buda. Então, assim como o Buda cresceu, se desenvolveu, como se fosse um caminho para que os humanos também fizessem igual. Então, desde o nascimento, é por isso que ela está fechada, até o desabrochar, que seria a elevação espiritual a ser como de Buda. E esse aqui é o único templo religioso dentro do Grand Palace, que está localizado aqui no centro de toda a estrutura que a gente tem aqui. E ali dentro tem um ser famoso que é o Buda de Esmeralda. Então é esse aqui que a gente tem algumas fotos. Infelizmente lá dentro a gente não pode levar vocês com a gente. Não é permitido tirar fotos e gravar. Mas para mostrar para vocês, o Buda de Esmeralda, ele é um Buda bem pequenininho, na verdade, que está ali dentro. E aqui a gente tem as representações das vestimentas do Buda de acordo com as épocas do ano. Então, aqui, por exemplo, é verão, que ele tem como se fosse menos simbolismos na roupa. Esse aqui seria a representação do inverno, seria o tempo mais fresco aqui na Tailândia. E todas essas trocas de roupa, elas são feitas pelo rei, que vem até aqui, então todo esse templo é fechado para que aconteça essa cerimônia. E como a gente falou para vocês, não pode tirar foto nem filmar lá dentro, só que daqui de fora é permitido, e a gente consegue ver ele lá em cima, que é bem pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir ver.
Mas é bem interessante a gente ver esse Buda de esmeralda, que na verdade é feito de jade. É bem bonito e a roupa dele é feita de ouro. E a gente entrou no salão bem rapidinho, um salão que não é muito grande. Assim que a gente chega, a gente tem que sentar, tem que ficar sentado. Como a gente já falou pra vocês, não pode tirar foto. Mas tem um Buda que é pequeno, na verdade, e rodeado por diversos outros Budas bem maiores e dourados. É uma experiência bem legal, que gosta bastante. E olha que interessante, esse salão que tá logo aqui atrás de mim, ele é um salão que ele é voltado para a coroação dos reis aqui da Tailândia. Que lugar mais lindo! A gente tá vindo aqui pela primeira vez e a gente tá super encantado. É um lugar muito turístico, mas acho que é um turístico que vale sim a pena pagar para conhecer. Esse edifício aqui na frente ele é utilizado para cerimônias, questão de festas mesmo, quando pessoas importantes de outros países vêm até aqui. E o estilo dele é todo diferente. Então, o irmão do rei atual, ele mandou tirar todo o telhado que antigamente era em estilo europeu e agora está em estilo tailandês. E os 3 andares aqui são destinados a ocasiões diferentes. Então, o primeiro é apenas a recepção. O segundo é onde as pessoas importantes têm os banquetes com os reis. E o terceiro é destinado às cinzas dos antigos reis e pessoas importantes aqui também. E um detalhe super importante para todos vocês que vierem para algum templo da Tailândia, não só o Grand Palace, mas já deixar esse alerta para vocês que esse é o templo mais rigoroso, mais rígido que a gente já visitou. Mulheres e homens têm que cobrir os ombros. A gente tá com uma das meninas que veio no mesmo carro com a gente, que tá com vestido, então vestido de alcinha, mostrando os ombros. Não pode lenço cobrindo os ombros nesse templo, e pelo que a gente já viu, esse é o único templo aqui que não pode. Cobrir os joelhos para homens e mulheres também, bem importante. Se não estiver com as vestimentas adequadas, infelizmente eles não vão permitir a entrada dos turistas. Mais um dos templos imperdíveis para se visitar aqui na capital Bangkok é esse que a gente acabou de chegar, que é o famoso Wat Po, ou Templo do Buda Reclinado. E vocês já devem ter visto que é um dos mais famosos de todo o país. É um Buda simplesmente gigantesco, um Buda deitado, todo feito de ouro. E a zona do Buda deitado é aqui, o que é, não? A capela principal, bastante grande e construiu quando século XVIII. E este templo conhecido que é Universidade Primeira de Tailândia, que ensina muitas, não? Coisas importantes para trabalhar. E o que é aula antiga que ainda ensina a gente massagem tailandês. Para massagista que eles querem não, a trabalhar acá, que ensina. O nome oficial é igual a cartas, assim, Wat
พระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหาร muito comprido. Em uma das estruturas aqui do templo, a gente tem esse Buda de bronze bem grande. E curiosidade para vocês, a gente tem que tirar os sapatos para entrar, porque todos esses espaços que a gente entra aqui são locais considerados sagrados. E a principal atração aqui do templo é o Buda reclinado. Ele tem quase 50 metros por 20, então é uma figura muito imponente aqui no centro do templo. E aqui também é restritivo, a gente não pode usar boné. As mulheres e homens têm que estar com os ombros tampados, os joelhos também. Mas é um lugar lindo, não é à toa que é o nosso templo favorito. Nossa segunda vez visitando esse lugar, a gente visitou pela primeira vez há mais ou menos 2 anos atrás. E é um lugar que a gente voltaria 1000 vezes, porque é muito especial toda a energia que a gente tem aqui também. E uma curiosidade, que o Buda está deitado do lado direito, isso porque os órgãos principais do corpo ficam do lado esquerdo, como o coração. Então, ele deitado do lado direito é uma posição mais cômoda e confortável. O Wat Po é um dos templos mais antigos e sagrados da Tailândia, e é também considerado o berço do budismo tailandês e da massagem tradicional. O templo também é reconhecido como a primeira universidade pública do país, e ensinava religião, astronomia, literatura, medicina e filosofia budista. Os pés do Buda reclinado são um dos maiores símbolos espirituais do templo. Revestidos em madrepérola, exibem 108 desenhos sagrados que representam as virtudes e o caminho para a iluminação budista. E agora a gente está indo fazer um passeio bem bacana, passeio bastante turístico até, mas muito pouco conhecido pelos brasileiros, eu acho. E a gente está indo para um templo bem bacana que se chama Wat Arun. E lá a gente vai ter uma experiência bem bacana e bem imersiva aqui na cultura tailandesa. Então a gente vai vestir roupas tradicionais tailandesas e vai ter uma sessão de fotos, vai ter guia. O Wat Arun é um dos templos mais famosos de Bangkok e seu nome significa Templo do Amanhecer, embora o melhor momento para visitá-lo seja no final da tarde para apreciar o pôr do sol. Incluímos essa visita no primeiro dia de roteiro, já que o templo fica próximo ao Grand Palace e ao Wat Po, permitindo conhecer tudo a pé. Este templo também é conhecido pela experiência única de poder se vestir com trajes tradicionais tailandeses e fazer uma sessão de fotos em meio à sua arquitetura impressionante. E a gente está super feliz porque hoje, finalmente, a gente veio conhecer uma das principais atrações aqui da cidade de Bangkok, que é o mercado do trem. Sério, a gente está super empolgado porque a gente sempre viu na internet sobre esse mercado aqui, que ele acontece literalmente nos trilhos do trem que está logo aqui do nosso lado. Então, a gente está super feliz de conhecer esse lugar que é tão icônico aqui da cidade de Bangkok. E daqui a pouquinho o trem já está passando por aqui.
E o mercado do trem, como eu falei para vocês, ele acontece literalmente nos trilhos do trem. Então o trem passa logo aqui do nosso lado, daqui a pouquinho ele tá passando. E tem lojinha de tudo dos dois lados. Então tem como comprar artesanato, tem loja de chá, como essa aqui que a gente tá. E comida típica aqui da Tailândia, então tem muita coisa que a gente encontra aqui. E a gente chegou aqui pela manhã e o trem passa às 8h30 por aqui. Então tem várias tendinhas com esses toldos e antes do trem passar, o pessoal das lojinhas recolhe os toldos e também as caixas frutas ou de produtos que eles vendem, que às vezes ficam em cima dos trilhos, no trem passar. 快的假期，如有问题，请拨打115，旅游警察为您服务。Standing behind the red line. Standing behind the red line. Police, wish you a safe and enjoyable holiday. Please don't hesitate to contact us if you require any assistance. Call police 1155. 観光警察よりご案内いたします。電車発着の際は大変危険ですので、赤い線の内側までお下がりください。元気な旅へ気をつけていってらっしゃいませ。音合わせはお電話。希望你有个安全愉快的假期。如有问题，请拨打115，旅游警察为您服务。 E o trem acabou de passar faz 5 segundos e o pessoal já tá tão acostumado com esse tipo de comércio e o vai e vem do trem que já tá tudo organizado como antes. Então é muito interessante ver isso aqui, que há anos atrás era um mercado 100% local que o pessoal utilizava para vender frutos do mar, principalmente mariscos, e agora se tornou um local completamente turístico, mas que as pessoas ainda vêm aqui para comprar e vender. E uma informação curiosa que a gente não sabia, mas que existem trens saindo de Bangkok, que vem para cá, tem uma estação de trem logo ali. Esse trem foi criado com o intuito de pegar a mercadoria daqui e levar até a cidade de Bangkok, mas hoje funciona basicamente o transporte de turistas. Então são diversos horários que o pessoal sai de Bangkok e vem para cá. Então se você quiser vir para o mercado do trem, é possível pegar um trem que venha parar ali na frente também. E se você não comprou seus souvenirs em outros lugares, aqui também é uma boa opção. A gente encontra diversas lojinhas com muito artesanato, chaveiros, elefantinhos, típicos aqui da Tailândia. Pelo que a gente viu, os preços aqui são mais ou menos parecidos, mas vale lembrar que a pechincha é muito bem-vinda aqui e não tá muito diferente dos preços de outros lugares que a gente viu. E tem muita comida também, a gente já pegou nossos smoothies. E os preços aqui são razoavelmente parecidos com todos os outros lugares turísticos. E é um lugar que está bastante cheio, claro. É uma das principais atrações que todo turista precisa conhecer aqui. E o trem já passou. A gente vai dar uma voltinha agora que a gente tem um tempo livre. E bater perna, conhecer um pouco mais do mercado local aqui da Tailândia. E aqui a gente encontra diversas barraquinhas, principalmente de artesanato, já que é um lugar bem turístico. Então, tem diversas opções, os famosos elefantinhos, tem os budas, e aqui também tem muito comida, muitas frutas, e olha só que diferente.
E como a gente falou para vocês, a estação do trem tá logo aqui atrás da gente. Então é possível a gente ver o trem passando aqui na nossa frente 8 vezes por dia. 4 chegando e 4 saindo. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo os horários que o trem passa aqui na frente. E o trem vai passar aqui de novo, dessa vez ele tá saindo. Então a gente já consegue ver 5 minutinhos antes o pessoal recolhendo as tendas e os produtos que ficam aqui no chão. O mercado flutuante de Bangkok é um dos destinos mais icônicos da Tailândia. Localizado a cerca de 100 km da capital, o mercado é uma verdadeira imersão cultural e um dos lugares onde é possível vivenciar de perto o modo de vida tradicional tailandês. Os canais são tomados por pequenas embarcações de madeira, conduzidas por vendedores, que em sua maioria são mulheres, usando os chapéus de palha, que oferecem frutas frescas e pratos típicos tailandeses preparados na hora, como o pad thai, mango sticky rice e o sorvete de coco. Apesar de ser bastante visitado por turistas, o mercado ainda conserva muito da autenticidade dos mercados flutuantes originais, uma mistura vibrante de cores, aromas e sons que mostra o coração pulsante da capital tailandesa. E a gente tava caminhando aqui pelo rio, dentro do nosso barquinho, e são diversas pessoas vendendo diversas coisas, artesanatos, frutas, e as mulheres vão passando e puxando o nosso barquinho pra gente chegar perto e ver os produtos que elas estão vendendo, e é bem interessante. The big one. Made from tip and quick. 4.500 baht. E olha só, tem muitas opções de souvenirs aqui. Buda. Passa cartão também. Ela acabou de falar que passa cartão aqui. E ó, a moça tentando negociar com o Bruno. E aqui acontece assim. E eu perguntei por curiosidade para saber os preços. E começou em 4.500 baht. Aí eu falei que eu não queria e ela foi falando pra ele 1.500. Lucky morning. E eu joguei um preço aleatório e ela aceitou, gente. E agora tem que levar. Card, right? Card? Credit card? E eu perguntei pra saber por curiosidade essa cabeça de Buda, que é bem bonita, feita toda de madeira. E o preço inicial era 4.500 baht. Eu falei que eu não queria. Aí ela foi jogando alguns preços aleatórios. O Victor jogou simplesmente 1.500 baht e ela simplesmente aceitou. E aqui passa cartão de crédito. E aqui na Tailândia é pagamento em cash mesmo, mas a gente encontrou essa opção que eles aceitam cartão. Só que a gente tá com cartão virtual, não sei se eles vão conseguir passar na maquininha pra gente. Thank you. Thank you, bye. E ó, deu certo. A gente jogou o nosso preço, ela aceitou, então a gente deve que comprar, mas é uma Buda bem bonita. A gente não tem mais espaço na mala, mas agora a gente vai ter que arrumar. E aceitam cartão virtual também. Para este terceiro dia pela cidade de Bangkok, vamos explorar o Templo de Mármore,
um dos mais bonitos e menos conhecidos da capital, o maior shopping do país, o Icon Siam, e é claro, não poderia faltar uma visita ao bairro Chinatown, um dos melhores e mais autênticos de Bangkok. O Templo de Mármore é um dos templos mais elegantes e impressionantes de Bangkok. Construído em 1899 durante o reinado do rei Rama V, seu nome significa Templo do Quinto Rei, onde inclusive guarda as cinzas deste rei. O templo é todo feito em mármore branco, daí seu apelido Templo de Mármore, e é uma atração imperdível em Bangkok. E a gente chegou no templo principal agora, vamos entrar. E na frente de todos os templos, eles têm isso aqui, que é para as pessoas colocarem os calçados, porque a partir desse momento, ninguém pode entrar com nenhum tipo de calçado. Porque eles consideram, desse momento para cá, em diante, é um local sagrado. Então a gente tem que estar descalços, ou no máximo com uma meia. E esse, na nossa opinião, é um dos templos mais incríveis aqui da cidade de Bangkok. E agora são 4 horas da tarde, apesar de estar muito calor. A gente não vê ninguém aqui no templo, então tá só a gente. Acabou de entrar um monge e tem uma pessoa que fica ali na recepção. E o templo totalmente vazio, só a gente aqui. E agora a gente chegou em uma das partes mais incríveis aqui desse complexo de templos. Aqui atrás de mim está o templo principal. E olha só todos esses detalhes em dourado, com o sol batendo bem aqui na frente. E é simplesmente uma sensação de paz muito grande aqui nesse templo, porque só tem a gente e algumas pessoas que trabalham aqui. E chegamos agora simplesmente em o maior shopping aqui da Tailândia. Esse é o Wat Siam, ele fica bem na beira do rio Chao Phraya. A gente veio do templo pra cá de barco. E esse shopping possui uma estrutura incrível, são diversas lojas. O complexo do shopping é gigantesco e a gente vai dar uma olhadinha o que tem pra gente mostrar pra vocês. Bora lá! E bem aqui no shopping tem uma loja da Apple, uma loja bem grande, bem moderna e uma das maiores que a gente já viu. E o espaço aqui é bem bonito, logo aqui na minha frente tem uma área aberta e tem vista para diversos prédios aqui na nossa frente. Um deles é o Mahanakhon, que é o famoso Pixels, que é um dos prédios mais altos aqui de Bangkok. E aqui é claro que a gente consegue encontrar diversas frutas típicas aqui também. E uma delas que tá logo aqui do meu lado é a durian, que é uma das frutas que é símbolo aqui da Tailândia, uma das mais diferentes que a gente encontra por aqui. E também é uma fruta que ela é proibida
em diversos lugares, principalmente em ambientes fechados, por conta do cheiro forte e que geralmente não agrada as pessoas. A gente só comeu uma vez a fruta, na verdade foi um sorvete de durian, e confesso que a gente não gostou muito, tem um gosto bem forte e um cheiro bem forte também. Então é uma fruta diferente, se você quiser experimentar alguma coisa diferente, aqui na Tailândia a fruta durian é uma boa opção, mas confesso que não é das melhores que você vai experimentar por aqui. Então tem um gosto e um cheiro bem forte. Chegamos finalmente na rua da Chinatown, na principal, a rua turística aqui desse centrinho. Então a gente tem várias lojas e restaurantes já abertos. E o legal mesmo é vir na parte da noite, que a gente tem todas as luzes, que é o que dá o charme para esse lugar. A Chinatown de Bangkok é uma das atrações imperdíveis na capital, e já foi muitas vezes eleita como um dos melhores bairros chineses do mundo. Aqui as atrações variam desde bares a restaurantes e até a tradicional comida de rua, com algumas delas até indicadas pelo Guia Michelin. Recomendamos fazer um tour guiado em português para aproveitar o melhor que essa experiência tem a oferecer. E Bangkok é uma cidade com mais indicações do Guia Michelin em todo mundo, principalmente para comida de rua. Então aqui na Chinatown, por exemplo, a gente encontra diversos restaurantes e barraquinhas locais que estão aqui na rua mesmo, vendendo diversas comidas com indicações Michelin. Então se a gente vir aqui é realmente um paraíso para quem ama comer comidas boas e baratas. Uma atração imperdível para quem visita Bangkok nos finais de semana é o mercado Chatuchak, o maior mercado a céu aberto da Tailândia. Lá você encontra de tudo: roupas, comidas típicas, artesanatos, souvenirs e muito mais. Se tiver um dia extra na cidade, vale muito a pena incluir essa visita no roteiro. Outra opção é combinar o mercado com algumas das atrações que mostramos no vídeo. Só não se esqueça de reservar um bom tempo, pois são centenas de lojinhas e muita coisa a preços bem acessíveis. E agora a gente acabou de chegar no Chatuchak, como eu falei para vocês, uma das atrações que vocês não podem perder em um domingo à tarde, aqui pela capital. Aqui a gente encontra literalmente de tudo: comida, roupa, souvenir e até animais exóticos que eles vendem aqui. Então a gente vai dar uma volta, a gente quer comprar algumas coisas para levar para o Brasil, levar para a família, e a gente vai tentar dar uma garimpada, ver o que vale a pena e mostrar para vocês. E aqui a gente viu, essa loja tem bastante coisa, né? Principalmente para dar de presente, tem agendinhas assim, 100 baht, que dá mais ou menos R$17. Essa variedade de chaveiros também, a 100 baht, uns 17. Algumas outras coisas, mas também tudo mais ou menos nessa faixa de preço. E a principal dica para vocês aqui na Tailândia é sempre pechinchar. É algo cultural do país mesmo. Então, por ser um lugar muito turístico, eles jogam o preço lá em cima. Então, quanto mais você pechinchar, melhor preço você vai ter. Se quer conhecer mais sobre a Tailândia, temos um e-book completo com tudo o que você precisa saber antes de conhecer o país. E o link está na descrição. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nossas próximas aventuras pela Tailândia, visitando paraísos desconhecidos, como a ilha de Koh Larn, Koh Chang, Koh Kood, dentre outros. Não percam!